Esta é uma análise do canal Mergulho Profundo, do jornal Alfredo Wagner Online. Se você se interessa por investigações que revelam as histórias por trás das manchetes, siga o nosso canal para não perder nenhuma. Hoje, a gente vai mergulhar num material que é, ao mesmo tempo, uma celebração e uma provocação. Trata-se da republicação, feita pelo próprio jornal, de uma coleção de revistas de 2021. E a missão aqui, segundo o artigo que a gente está usando como fonte, é bem ousada: corrigir a história de um município. A briga, no fundo, é pela verdadeira história de Alfredo Wagner. Nossa fonte é um artigo do jornal de 13 de novembro de 2025, que olha para trás e pergunta: por que é tão vital revisitar o que a gente acha que sabe sobre o nosso próprio passado? Essa é a pergunta central, né? E eu diria que não é só vital, é uma questão de justiça com as gerações que foram, de certa forma, esquecidas na história oficial. O projeto editorial que a gente vai discutir não é uma simples coletânea de memória, sabe? É uma tentativa muito deliberada de reconstruir a narrativa histórica com base em documentos, em fontes, desafiando versões que, de tanto serem repetidas, viraram verdade. Ah, entendi. E o mais interessante é que, embora o foco seja uma cidade específica, a questão é universal. Como a memória de um lugar é formada? E, mais importante, quem fica de fora quando se escolhe uma única versão da história? Certo, então vamos entender isso melhor. O que é exatamente esse projeto? A fonte fala da reapresentação de 4 edições da revista Alfredo Wagner em Revista Jubileu de Diamante, publicadas originalmente lá em 2021 para marcar os 60 anos de emancipação do município. E não foi um trabalho de uma pessoa só, longe disso. Foi um esforço colaborativo gigante, com 12 escritores e pesquisadores locais contribuindo com 45 artigos. Exato. Ou seja, já de cara temos múltiplas vozes, não uma visão única e monolítica. Exato. E a ambição do conteúdo é algo que chama atenção. O artigo deixa claro que não estamos falando de crônicas saudosistas ou, sei lá, artigos de opinião. A coleção é descrita como um compilado essencial, o que sugere um trabalho de fôlego, né? Sim, um trabalho sério. A ideia foi criar um arquivo robusto da memória da cidade, resgatando as origens, a formação social, a política. Eles não queriam só um bolo de aniversário de 60 anos em forma de revista. Eles queriam entregar uma base de conhecimento, algo que pudesse servir de referência para o futuro. E essa base de conhecimento, pelo que o artigo indica, veio para chacoalhar umas verdades estabelecidas. A intenção não era só fazer uma homenagem bonita, certo? Havia uma agenda a mais. Mais combativa, por assim dizer. O texto de 2025 é direto ao afirmar que a história do município foi, tantas vezes, distorcida por versões repetidas ao longo do tempo. E aí ele aponta para 2 mitos fundadores que as revistas se propuseram a derrubar. Exato. É aí que a coisa esquenta. A publicação foi direto em 2 pontos nevrálgicos da identidade local. O primeiro, e talvez o mais sensível, é a ideia de uma suposta imigração alemã como sendo a principal força motriz na formação da cidade. Certo. E o segundo é a crença de que um local específico, conhecido como Barracão, teria sido o marco zero, o ponto de partida de tudo. Ok, vamos parar um pouco aqui. Barracão. Para quem não é da região, o que seria isso? O artigo não detalha tanto, mas a gente precisa entender o que esse mito representa. É um ponto fundamental. Segundo a narrativa tradicional, o barracão era um grande galpão comercial, um entreposto que teria funcionado como o primeiro núcleo de civilização, sabe? Ah, o ponto de encontro a partir do qual a cidade teria crescido. Isso, a ideia de um único marco zero. É uma história simples, fácil de contar, com um começo bem definido. O problema é que, segundo as revistas, essa simplicidade esconde uma realidade muito mais complexa. Então as revistas chegam e dizem: pessoal, não foi bem assim. Tanto a história da imigração alemã quanto a do barracão estão no mínimo mal contadas. Isso é muito forte. Imagino que para muita gente, cujas famílias talvez tenham sobrenomes alemães, isso pode ter sido um choque. O artigo comenta a reação na época. O artigo de 2025 não entra em detalhes sobre a recepção em 2021, mas foca no legado da obra, na importância de ter feito essa correção. E a questão não é apagar a contribuição alemã,
mas colocá-la em sua devida proporção, entende? Faz sentido. O que as revistas argumentam, com base nas pesquisas, é que a narrativa da imigração alemã ofuscou a importância crucial de outros grupos. Os artigos apontam, por exemplo, para o papel fundamental dos tropeiros e de inúmeras famílias de origem luso-brasileira, que formaram as primeiras redes sociais e econômicas da região muito antes de qualquer leve migratória organizada. Então a história real seria menos europeia e mais sertaneja, por assim dizer, ligada às rotas comerciais internas do Brasil. Exatamente. Uma história de interior, de sertão, de caminhos abertos por brasileiros. E sobre o barracão? Sobre o barracão, a contranarrativa é igualmente interessante. As pesquisas da revista mostram, com documentos, que o povoamento foi muito mais disperso e orgânico. Não houve um único ponto de partida, mas vários pequenos núcleos surgindo simultaneamente, geralmente às margens dos rios, cada um com sua própria dinâmica. A ideia de um marco zero é, segundo eles, uma simplificação posterior, uma tentativa de criar um mito fundador que não corresponde à bagunça fascinante que é a formação real de uma comunidade. Isso muda tudo, porque é muito mais fácil ter uma história limpa de um herói fundador ou de uma origem nobre. Mexer nisso pode ser doloroso. Há um risco aí, não? Ao tentar corrigir a história, não se corre o risco de apenas substituir um mito por outra narrativa que talvez sirva a outros interesses? Essa é a grande questão da historiografia. Mas o que a proposta das revistas parece fazer é trocar uma narrativa simplista e excludente por uma complexa e inclusente. Certo. Não se trata de dizer os alemães não são importantes, mas sim os tropeiros, os luso-brasileiros, os agricultores de diversas origens também são e estavam aqui antes e durante. O artigo chama esse processo de um exercício de consciência coletiva. É um convite para a comunidade se olhar no espelho e reconhecer uma face mais diversa e talvez mais autêntica do que aqui estava acostumada a ver. É um ato de reconhecer a complexidade, então. Isso, em vez de se apegar a uma versão que, embora confortável, apaga a contribuição de muitos. E para não deixar essa ideia no campo abstrato, o artigo destaca uma parte específica da coleção que parece materializar esse argumento, um especial chamado Faces de Alfredo Wagner. A descrição que o texto faz é muito poderosa. Sim, é a tradução visual de todo o projeto. São 4 páginas que, segundo a descrição, reúnem centenas de rostos e sobrenomes, todos garimpados de arquivos e fotos de família antigas. Centenas. O artigo chama de um mosaico humano, e acho que a expressão é perfeita. É a prova concreta de que a história não foi feita por um único grupo ou a partir de um único lugar. É incrível imaginar o impacto disso. É quase como abrir um álbum de família antigo e, em vez de ver só seus avós, você vê os avós da cidade inteira. Exatamente. Deve ter sido um trabalho de detetive encontrar todas aquelas fotos, identificar aquelas pessoas, e o efeito visual de centenas de rostos juntos, de diferentes épocas. Nossa, deve ser impressionante. Não é mais a história de 1 ou 2 pioneiros, mas a história estampada no rosto de centenas. E esse mosaico não é só um apêndice bonito na revista, sabe? Ele é o argumento final. Ele diz, sem precisar de palavras, esta é a nossa gente. O artigo usa a expressão trabalho, fé e perseverança para descrever o que aquelas centenas de rostos representam. A história real, concreta. Isso em oposição aos mitos mais abstratos. Em vez de focar numa única origem étnica ou num único ponto geográfico, o especial Faces escancara a diversidade que formou a cidade. É a materialização da tese de que Alfredo Wagner é o resultado da soma de muitas e muitas histórias diferentes. Ok, então eles desmontam esses mitos, mostram esse mosaico de rostos. E qual é a mensagem final que fica disso tudo? Ao trazer essa coleção de volta em 2025, o jornal não está só disponibilizando um arquivo. Está reafirmando essa tese, imagino. Está reafirmando e dizendo que esse trabalho continua relevante, é um lembrete do poder e da importância do conhecimento histórico para a saúde de uma comunidade. Um convite para um olhar mais crítico. Sim,
Um convite para que as pessoas olhem para o próprio passado com olhos mais críticos, que perguntem de onde vêm as histórias que ouvem desde crianças. A história não é algo morto, guardado num museu. Ela está viva e afeta a forma como nos vemos hoje. E o artigo de 2025 termina com uma frase que amarra tudo isso de forma muito precisa. Diz que só compreendendo o passado podemos impedir que se repitam as inverdades que o tempo naturalizou. É uma conclusão forte, né? Mostra que o objetivo não é só acadêmico, é cívico. Exatamente. E isso levanta uma questão importante que vai muito além de Alfredo Wagner. Quantas outras cidades, estados ou até países têm as suas histórias oficiais que, na prática, simplificam o passado para servir a um propósito no presente? Narrativas convenientes. Que encarar seus próprios mitos fundadores, olhar para as partes da história que foram varridas para debaixo do tapete. Esse esforço mostra que a história não é um monumento de pedra estático, mas um campo de diálogo em constante construção e, por que não, correção. Uma reflexão poderosa para encerrar. A história como um diálogo e não como um decreto. Para continuar a se aprofundar em histórias como esta e conhecer mais sobre a nossa região, siga o canal Mergulho Profundo do jornal Alfredo Wagner Online. As 4 edições da revista que a gente discutiu hoje estão disponíveis para acesso nos links do artigo original.